Amigos, sim, parece que a pauta da anistia ela vai passar, está andando no Congresso para desespero da petralhada, para desespero do Lula, para tristeza da Globo News, que já se debulha em lágrima, vendo que todo o esforço para condenar Bolsonaro, para condenar o pessoal do 8 de janeiro, parece que pode ir por água abaixo, ou está indo por água abaixo. Você, Mirval? Eu acho que se aprovar na Câmara a anistia, vai se criar um movimento político meio incontrolável. Sim. E não creio que o Senado vai se recusar a fazer essa anistia como a Câmara quer, ampla, geral e restrita. E também não sei se o Supremo vai bancar, vetar uma decisão do Congresso nesse sentido. Eu tenho a impressão de que é meio vai acontecer. Tarcísio e o Centrão se reorganiza para tentar passar essa pauta. Mas essa pauta claramente não é pela questão da injustiça do que está fazendo com o Bolsonaro ou do que estão fazendo com o 8 de janeiro. É política e econômica. Isso porque tanto os empresários quanto os políticos já perceberam que o Lula não tem nenhuma capacidade ou condição de sentar e negociar, ou mesmo quer fazer alguma coisa. E o que joga contra Lula, claramente, é que vários países tiveram tarifaço de Donald Trump, países que tiveram como Índia, como a China, como o Japão. Todos esses países sentaram, negociaram, o México sentou e negociou, tentou entender como podia conversar ou como podia resolver alguma coisa. O Brasil é o único país que não quer fazer nada, não entende e acha que pode empurrar com a barriga. A minha mãe sempre disse uma coisa: você pode até ignorar os problemas, mas os problemas eles não vão te ignorar, a algum momento eles vão bater na sua porta e é o que está acontecendo agora. A prova disso foi que os empresários parece que já encheu a paciência, não aguentaram mais, montaram uma comitiva de mais ou menos 150 empresários, foram até os Estados Unidos após contratar um escritório que pagaram uma fortuna para ter uma reunião com o Scott Bessent, que é o número 2 lá do Estado americano, e depois de toda essa reunião, todo esse esforço, ouviram a seguinte palavra: não está aqui o problema. Não faça alguma coisa aqui nos Estados Unidos, faça lá em Brasília. O problema não é econômico, é político. E se alguém como Lula ou Alexandre de Moraes acham que simplesmente vão ignorar os Estados Unidos e que vão seguir a sua vida, isso não vai acontecer. Prova disso foi que os Estados Unidos mandou um comunicado importante aos bancos do Brasil, informando que eles passe notificações e explicações do que eles estão fazendo para que a Magnitsky realmente se cumpra na vida do Alexandre de Moraes, mostrando que a tensão é forte, a tensão é pesada. Olha o que disse o William Vac. O julgamento de Jair Bolsonaro ainda não levou a Casa Branca a adotar mais medidas contra autoridades brasileiras e o próprio país. Ainda. Se vierem, é um cenário tido como altamente provável, medidas retaliatórias vão se somar e compor um cerco sufocante. Bancos brasileiros foram indagados pelas autoridades do Tesouro Americano se estão cumprindo a lei Magnitsky, aplicada até aqui apenas contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A indagação, por parte dos Estados Unidos, é praxe, quando há disposição da parte deles de sancionar bancos que continuem prestando serviços a pessoas sancionadas. A investigação aberta pelo representante do comércio americano por ordem da Casa Branca contra práticas brasileiras comerciais é bastante agressiva. Está sendo engordada essa investigação por uma série de empresas americanas de vários segmentos, entre eles competidores do agro, que enxergaram a oportunidade de ganhar vantagens às custas de empresas e exportadores brasileiros. E tomaram uma ducha de água gelada hoje. Os representantes de empresas brasileiras, ajudados pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, que foram ao Departamento de Estado procurar abrir algum canal de diálogo. Receberam apenas cumprimentos formais, e o recado de que a questão entre Brasil e Estados Unidos é totalmente política
e que não adianta qualquer coisa que não passe diretamente por Trump. Como se sabe, Lula não acha que vale a pena sequer tentar falar com o presidente americano. O cenário é dos mais difíceis. Mesmo experientes negociadores internacionais, brasileiros e estrangeiros, confessam que nunca viram nada igual na relação entre os dois países. E a tendência é de pior. Então, isso foi dado um recado muito claro. E claro que o Lula, né, não está fazendo nada para que as coisas melhorem no Brasil, ele está querendo consumar a sua vingança, que é colocar o Bolsonaro na cadeia, para colocar o Bolsonaro fora de disputa eleitoral, e todo mundo nessa sede de vingança dele, juntamente com o ministro Alexandre de Moraes, que realmente tem alguma coisa com o Bolsonaro, isso é lógico, todo mundo já entende isso, estão neste momento empurrando o Brasil para um buraco muito grande, mas a pergunta que fica é, será que o povo brasileiro está disposto a entrar nesse buraco? Parece que os empresários não, parece que alguns políticos também não, e sim, a esquerda está desesperada. Eu estou gravando esse vídeo para fazer uma denúncia para você, para falar sobre um golpe que está sendo arquitetado aqui no parlamento. No primeiro dia de julgamento do Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, no relatório duro do ministro Alexandre de Moraes, numa sustentação inquestionável feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que pede a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros que estavam envolvidos nessa trama golpista. No momento em que todo o Brasil tem a expectativa de condenação e prisão de Jair Bolsonaro, aqui no parlamento, com a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os maiores partidos anunciam que, acabado o julgamento, eles vão colocar para votar a anistia de Jair Bolsonaro. É um desrespeito à Constituição Federal. A Globo, com o André Sadi, que foi até o seu Instagram, fez um vídeo. Dia 2 de setembro, início do julgamento da trama golpista no Supremo, eu disse aqui, é um olho no Supremo, outro olho no Congresso Nacional. Hoje eu tô aqui para falar de Congresso Nacional, porque não é que tá andando a pauta da anistia. Essa pauta está voando, ganhou reforços de peso nos últimos dias, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que entrou de corpo e alma nessa articulação, falando com muita gente aqui em Brasília, o Silas Malafaia, o líder do PL, o deputado Sócrates Cavalcante, fechando e discutindo os detalhes do texto, também com a família Bolsonaro, e os interlocutores de Bolsonaro junto à Casa Branca. Vários vídeos na Globo News o tempo todo, reportagens na Globo News. Você sabe aquele tipo de matéria para tentar manipular a opinião pública. Por favor. Obrigado, André, pela sua gentileza. Bom, dizer primeiro que é a sua opinião, a minha é outra opinião. Eu estava falando sobre anistia, não estava falando sobre foro. Já que você está falando sobre foro, eu reitero o que disse. O foro foi mudado por conveniência do tribunal para permitir, isso é a minha opinião, para permitir justamente a retirada do presidente da República, que é a maior liderança de direita do país, do jogo eleitoral. Isso é a minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Tá? Isso foi feito de forma casuística, aliás, contra uma decisão de menos de 5 anos atrás, com o acordo puxado pelo atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. E essa situação só se concretizou agora em abril de 25. Né? Aliás, o julgamento foi feito de trás para frente. O julgamento estava acontecendo, né, por uma questão questão conexa, porque tinha alguém com foro nesse processo. Para justificar o processo, só conseguiram terminar em 25. Então, na verdade, o presidente estava sendo julgado de forma irregular. Agora que eles conseguiram normalizar o processo. Para que a opinião pública pense que neste momento não é importante uma pauta como a anistia, mas é muita, não vou dizer que todo o Brasil quer anistia, mas uma grande parte quer anistia, até para acabar com esse sofrimento, mas principalmente pacificar o país, para que o país volte à sua normalidade, e não é dessa forma que o Brasil está indo, porque só vai aumentar a tensão, tanto aqui dentro quanto externamente. E o que está acontecendo é que os políticos cansados do Lula, basta ver o desembarque do União Brasil e também do PP, dois partidos que faziam parte da base aliada do governo e que neste momento não querem saber mais do Lula, estão apoiando a pauta da anistia. Mas aqui tem um problema político também, tá, gente? Apesar do problema econômico, sim, político-econômico, tem um problema político, porque é o seguinte, os empresários, eles querem resolver o problema que o Lula parece que não quer resolver o problema, e todo mundo sabe que para resolver o problema passaria por uma anistia ampla, geral e restrita. Não é uma anistia meia boca, ou quem sabe como a sugestão do Supremo Tribunal Federal, que é redução de penas. Não, a verdade é anistia ampla, geral e restrita, para que se resolva o problema. O próprio Paulo Figueiredo, o próprio Eduardo Bolsonaro já falou, se não for ampla, geral e restrita, não vai acontecer. Todavia, porém, o Centrão, ou melhor, a Faria Lima, toda essa galera aí, lógico, já entendeu que o Lula não pode mais comandar o Brasil. Já claro isso para eles, tá? Mas eles também não querem o Bolsonaro. Eles não querem o Bolsonaro. Eles querem o Tarcísio. Então, passar uma anistia ampla, geral e restrita, eles podem passar. O único problema neste momento é
E o Bolsonaro? E não é segredo para ninguém de quem está por trás de tudo isso tudo é o Tarcísio. O Tarcísio resolveu se mexer, conversar com um, conversar com o outro, fazer articulação. A minha pergunta é, por que agora, Tarcísio? Estou convencido de que há um acordo entre o Centrão, o Bolsonaro e a direita, né? A direita, extrema-direita, ou direita do Congresso, para anistiar o Bolsonaro e ele anunciar que o candidato é o Tarcísio de Freitas. Só isso, para mim, explica o empenho repentino do Tarcísio, saindo da retórica e indo negociar nos bastidores da Câmara. Só assim se explica essa mudança radical para mim, depois daquela visita do Arthur Lira ao ex-presidente Bolsonaro. Por que agora? O Tarcísio falou que não confiava na justiça do Brasil, a justiça que iria julgar Bolsonaro. Por que agora? Será que houve algum acordo com Bolsonaro e Tarcísio para que simplesmente, se o Tarcísio passasse essa anistia ampla, geral e restrita, o Bolsonaro desistiria da candidatura de presidente, faria talvez um discurso que eu estou velho demais, cansado, e passaria o bastão para o Tarcísio de Freitas? É o que pode justificar essa movimentação toda de um dia para a noite do Tarcísio. Porque antes, se podia fazer, por que não fez? Se podia fazer toda essa articulação, de tentar convencer com um, convencer com o outro, por que não fez, Tarcísio? Se pergunta, tá, gente? Então, meus queridos, como eu disse para vocês, não é pela injustiça, é sociopolítico econômico, ou seja, mais interesses próprios do que para resolver o problema do Brasil. Mas, de uma forma ou de outra, que ela seja bem-vinda e que todos se beneficiem com ela, e principalmente o ex-presidente Bolsonaro, que não aceite simplesmente ficar na retaguarda. Nós queremos Bolsonaro presidente em 2026.